Fala, turma! Muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 1 do De Propósito, podcast em que nenhum episódio é por acaso. Não é por acaso que o primeiro episódio tem hoje aqui Caio Braz, um querido recifense. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Pedro. Estou muito feliz de estar aqui. Que honra ser o primeiro nesse espaço tão incrível. Acho que nesse evento também, o Hackplay, que é um evento que eu admiro muito. Para mim, é um dos melhores slogans que já criaram, essa coisa do carnaval do conhecimento, porque você mergulhar também numa jornada como essa, para quem é muito curioso, e eu acho que a curiosidade é um motor assim, muito grande da minha vida, é um carnaval também. Eu acho que a gente faz carnaval aqui em Recife como ninguém faz. Então, a gente tem o nosso carnaval que é mais, vamos dizer assim, dionisíaco, bacante em fevereiro, mas tem esse carnaval também assim de aprendizado, de conhecimento, de troca entre as pessoas, de evolução. Então, eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Obrigado. E feliz de ser o primeiro também. Assim, acho chique, acho Chiquíssimo. E o massa, né, que a gente está aqui no Hack and Play, toda a temporada 1 desse podcast, são 6 episódios, vão ser gravados dentro do Hack and Play. E é o que tu falou, né? Recife conseguiu ter um carnaval fora de época, só que um carnaval do conhecimento. Exatamente. Não que a gente não vá ter o nosso carnavalzinho, porque sábado tem bloco, viu? Então, para quem está assistindo ainda em tempo de Hack and Play, sábado podem vir para o Recife Antigo, que tem blocos de carnaval nas ruas do Recife. Que mara, estaremos aqui. E, Caio, seguinte, maninho, esse podcast ele tem um pano de fundo, né? Que é a questão da inovação social, que é o que a gente trabalha o tempo todo, né? De lutar para ter transformações sociais e ambientais nas nossas cidades, nos nossos territórios, junto às nossas pessoas. Então, para começar, eu queria te perguntar quem é o cidadão Caio, assim, o que é que o Caio hoje, quais são as causas que Caio hoje mais se sensibiliza, assim, o que é que te pega, assim, é aquilo que tu olha na rua e tu faz, isso aqui me pegou de jeito. Nossa, olha, são muitas, né? Porque eu acho que a gente vive num estado hoje, eu enquanto cidadão, acho que vivo, eu sou uma pessoa que navego muito, assim, pelo mundo mesmo. Assim, eu sou de Recife, eu moro entre Recife e São Paulo, eu já morei em muitas cidades diferentes, então eu tenho um radar muito atento. Eu acho que de alguns anos para cá, talvez de 7 anos para cá, de 8 anos para cá, a gente se aprofundou nas questões que são mais profundas do Brasil. E quando eu falo isso, eu falo sobre LGBTfobia, eu falo sobre racismo, eu falo sobre capacitismo. Todas essas histórias deixaram de ser histórias que estavam no pano de fundo, né? A gente conseguiu protagonizar isso como os problemas, de fato, como as diferenças sociais que a gente vive no Brasil estão extremamente atreladas a esses setores. Então, para mim, enquanto homem, bicha, gay, cis, é muito importante ser um ativista LGBT, porque é onde eu me reconheço, é onde eu tenho o meu lugar de fala e também eu tenho camadas de sofrimento que passaram pela minha vida e que me fizeram superar muitos desafios. Então, a gente, por exemplo, a comunidade tem um mês que é muito importante, que é o mês de junho, e eu sou apresentador da parada LGBT no GNT já há muitos anos, acho que 5, 6 anos. E para estar naquela cadeira, naquele espaço que é tão importante, coordenando mais de 20 convidados, a gente precisa estudar muito, porque existem muitas realidades diferentes entre uma pessoa que seja não binária, de 18 anos de idade, que acabou de entrar para a vida adulta, vamos dizer assim, a realidade e os desafios que ela tem são muito importantes e merecem ser muito contemplados, mas também as pessoas que têm, por exemplo, 70 anos e que atravessaram muitos outros contextos dentro do mundo LGBT. Então, essa, para mim, é uma bandeira extremamente importante, que eu sou muito cuidadoso. Eu acho que outra coisa que eu tenho ficado muito atento e estudado e observado são as questões das nossas cidades, assim, como esse retorno. Eu voltei a morar em Recife, de fato, junto com a pandemia. Foi muito engraçado, porque eu vim passar a quarentena, eu estava alugando uma casa nova para morar em São Paulo, assim, eu e meu ex-namorado, aí a gente falou assim, vamos... Ai, meu Deus, agora o mundo vai fechar. Eu falei, vamos passar, então, 40 dias em Recife, que é a quarentena, e depois a gente volta. Ficamos aqui... Foram 40 dias? Foram 2 anos. Imaginei. 2 anos sem parar. Porque eu também amei voltar. Porque eu vivi aquele script padrão, talvez, de uma pessoa que deseja
se aprofundar no mercado artístico, vai morar numa cidade como Rio de Janeiro, vai morar numa cidade como São Paulo, onde a gente entende que as oportunidades são muito maiores. Mas aí eu comecei a entender que, na verdade, a minha potência residia, de fato, em ser um nordestino, em ser um pernambucano, em ser um recifense. E essa história de, depois de ficar lá 10 anos convivendo com toda aquela cariocada, com toda aquela paulistada, você, de alguma maneira, precisa se adaptar em alguns contextos, assim. Você tem a sua identidade, mas, às vezes, você abre mão dela, ou, pelo menos, eu precisei abrir em alguns espaços para que não sofresse preconceito. E aí eu acho que nós, nordestinos, nós, pernambucanos, vivemos uma virada política, que não tem, tem a ver com a política da urna, mas tem a ver com um sentido muito maior, de que a gente transformou isso que talvez pudesse nos oprimir, os preconceitos que a gente sofreu e ainda sofre enquanto nordestinos, em uma camada de força, em novos questionamentos para a sociedade brasileira. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, é no Nordeste que eu tenho que estar o tempo inteiro, a minha força vem dali. E o que eu puder fazer para que eu consiga trazer transformações para as pessoas, para mim estando aqui e para as pessoas que estão aqui e para as cidades do Nordeste também, isso, de alguma maneira, virou um propósito para mim, muito importante. Virou uma busca, assim, eu não quero passar a minha vida enricando as pessoas de São Paulo. As pessoas de São Paulo já são muito ricas, entendeu? Eu não quero dedicar toda a minha energia. Eu acho que existe eu tenho um jeito híbrido de navegar por muitos lugares, mas eu estou extremamente atento à questão nordestina, à nossa identidade, a aprofundar todos esses sentidos, a participar da cultura, da música, do cinema. Não tem nada tão interessante no Brasil que não esteja sendo feito aqui. As coisas mais relevantes da cultura brasileira, se a gente for falar, eu estou hablando, né? Assim, Hable mesmo. Se a gente for falar, por exemplo, do que acontece com o cinema pernambucano hoje, que é um cinema que está em todas as premiações internacionais, esse cinema ele não é apenas feito em Pernambuco. Esse cinema ele fala da cidade do Recife. Esse último filme do Kleber, Retratos Fantasmas, ele fala de um direito à cidade, o direito ao centro da cidade, a decadência do centro da cidade, como a gente abandonou esses espaços, isso por motivos de políticas públicas, para se divertir em um shopping center. Isso, quando é transformado na sétima arte, isso eterniza um problema social tão importante e está levando a gente para o mundo inteiro, porque esse tipo de problema acontece em cidades do mundo inteiro, só que a partir de uma ótica de uma cidade como Recife, que é uma cidade que é tão inspiradora e, ao mesmo tempo, complexa, tão moderna, né? A gente está aqui no Hack and Play, um evento de tecnologia, inovação. Ao mesmo tempo, eu acho que essa dicotomia de Recife é uma coisa muito louca, porque a gente tem uma cidade extremamente inovadora, mas também é extremamente tradicional nos seus costumes, nas famílias, e como as pessoas se relacionam, como casam, com quem casam, o que comem, as arquiteturas dentro das casas, tudo isso ainda é muito ancorado no Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa conexão pós-cibernética do Hack and Play, que está aqui falando sobre inteligência artificial. Então, eu acho que essas tensões que o Recife tem, e que eu acho que o Nordeste inteiro também está se comportando dessa maneira, assim, trazendo as tensões para a mesa, colocando os assuntos em pauta, fazendo com que as pessoas pensem em seus territórios, suas ações políticas, a maneira como vivem. Isso virou a minha cachaça, assim, o meu interesse. Então, é muito louco eu ter uma trajetória de uma pessoa que começou na moda, dando dica de moda, como você vai combinar o cinto com a calça, dando nó de gravata na TV aberta em Thiago Leifert. Aí, de repente, a bicha está aqui querendo discutir esses assuntos que, para mim, são muito mais importantes. E a gente vai chegar na moda, mas eu queria pegar um ponto dessa tua fala sobre cidades, né? E tu teve Medellín agora há pouco. Uhum. E Medellín é considerado lá na Colômbia uma espécie de laboratório de inovação urbana a céu aberto. E aí eu queria entender se tu compreendeu a cidade dessa forma, né, lá em Comuna 13, se realmente o que a gente compra, a gente que não visitou ainda, né, o que a gente recebe de informação, se traduz na prática naquilo que você enxergou estando lá.
E qual a relação? Eu queria até que depois tu voltasse também e fizesse um paralelo com a realidade de Recife. Eu sei que você já trouxe essa questão do Recife, da tradição versus futuro, mas eu queria ver se você percebe que Recife também é ou pode ser esse tipo de cidade, esse tipo de laboratório de inovação a céu aberto. Medellín primeiro, né? Porque eu também fui direto para Recife depois. Não, acho que Medellín, para quem não está ligado assim muito nesse, o que significa Medellín para o mundo, ela era a cidade mais violenta do planeta e a gente teve a chance de acompanhar isso no mainstream através de Narcos, por exemplo, né, que foi protagonizado por Wagner Moura, e a história do traficante Pablo Escobar. Essa história ficou muito icônica na cidade, muito estigmatizada como um lugar de muita violência, né? Onde o narcotráfico, a cocaína que ia para os Estados Unidos, destruíam muitas vidas, essa violência que foi gerada. Isso criou a cidade mais violenta do mundo, um estigma terrível de você combater, famílias destruídas. Imagina esse cenário. E aí, a partir das reformas políticas, a partir das reformas urbanísticas, e desse conceito de urbanismo social, que é você começar a criar estratégias de cidade para as pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Recife Antigo um exemplo de uma avenida que tem urbanismo social, que é a Avenida Rio Branco. Ela foi fechada para os carros. E a gente tem essa cultura, a gente acha que não, mas a gente que é brasileiro se espelha muito na cultura dos Estados Unidos, em todos os sentidos. Assim, a gente acha que a gente tem, obviamente, a nossa identidade, mas a gente, infelizmente, é muito colonizado pelos americanos. Então, a cultura do carro, numa cidade como Recife, é uma coisa muito forte. A gente tem índices de trânsito que são, assim, você vai pegar a Rosa e Silva, qualquer hora você vai ficar muito mal-humorado, né? Tem muitas vias muito congestionadas aqui na cidade. E aí, nesses estudos de urbanismo social, por exemplo, que Medellín foi pioneira, eles identificaram que uma cidade que fecha as ruas para os carros e abre as ruas para as pessoas, existe um conceito chamado segurança cidadã, onde uma cidade que está cheia de gente na rua, a criminalidade diminui porque eu vigio você e você me vigia. Uma rua muito mais iluminada diminui também os índices de violência. Então, isso é, por exemplo, um conceito de Medellín que foi transplantado para a cidade do Recife e que acho que, na verdade, é apenas uma rua, mas acho que ela também marca um símbolo para o Recife Antigo, que já viveu também vários loops, né, de auges e decadências. Ele tem esse flow mesmo, assim, de ser um lugar que, desde o século XVII, que já foi um lugar que muito ocupado e muito desocupado. Esse é um dos conceitos que Medellín propagou para o mundo, que eu acho que cabem dentro do Recife, mas são muitos outros são feitos aqui também, como, por exemplo, o Compás. Sim. O Compás, que existe em várias comunidades aqui do Recife, imagina que você tem uma comunidade, uma favela perigosa, e que você coloca dentro dela um centro de cultura, como esse que a gente está aqui, uma escola. Então, você tem uma biblioteca, você tem atividades para as crianças, você tem aprendizado de instrumento musical, um monte de atividades para que essas pessoas possam ficar o dia inteiro socializando, se cuidando, se nutrindo de cultura, de inteligência. E quem inventou isso foi exatamente a galera de Medellín, criando as bibliotecas parques. Esses conceitos já são trazidos para o Recife também, através dos compás. Então, tem uma série de coisas assim que eu acho que Medellín é muito inspiradora, porque nós todos somos latino-americanos. Às vezes, os brasileiros têm muita dificuldade de se reconhecer latino-americano por causa dessa barreira do idioma, porque a gente fala português. Na verdade, eu gosto de falar que a gente fala brasileiro. Né? Eu prefiro falar que a gente fala brasileiro, e os outros países falam espanhol. Foram colonizações diferentes, mas as matanças, as violências, as dores são as mesmas de todos os latino-americanos. Então, é possível que, se a gente tem uma cidade dentro da América Latina que fez tais coisas, que essas coisas deem certo também em todas essas cidades irmãos, porque os problemas são parecidos, as realidades são parecidas. Então, eu acho que essa cidade, Medellín, ela é um laboratório já conhecido há muitos anos pelos urbanistas, pelos pesquisadores de cidades, pelos engenheiros, pelas pessoas que trabalham em gestões públicas. E aí eu tive a chance de ir para lá mês passado e fui para criar conteúdo, porque, na verdade, o meu ofício é esse. Eu não sou gestor público, não trabalho nesse setor, mas eu acho que
é uma coisa que me instiga muito pesquisar, a minha curiosidade está indo muito para esse lugar, pesquisar e informar a minha audiência, porque a gente vive também na internet, né? Eu tenho muitos anos de internet, a gente vive muito sobrecarregado de notícias ruins o tempo inteiro, muito sobrecarregado de dores ou de coisas inúteis, de fofocas, que às vezes é entretenimento, mas a gente às vezes perde um pouco da noção de como isso ocupa a cabeça da gente com besteira. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma vivência que eu acho interessante, de contar isso para a audiência, começa a colar uma galera assim que tipo parece que está muito interessada também em abrir um Instagram e ver uma coisa interessante, uma coisa que faça com que você aprenda. Então eu vou meio que navegando nesses universos assim para ver se eu consigo levar isso para a vida das pessoas e acho que tá rolando isso aí. E ainda nessa questão de cidade, tu morou em São Paulo, Rio, Recife. Então 3 centros urbanos fortes aqui no Brasil, grandes centros urbanos. E existem as periferias, né, aqui no Brasil. E eu queria saber, a gente hoje, inclusive, para quem está assistindo, a gente está gravando esse podcast aqui na comunidade do Pilar, no centro do Recife, uma comunidade de potências, de resistência aqui no centro. E eu queria entender de ti se você percebe diferenças nessas periferias em centros urbanos. Porque uma vez eu fiz um trabalho, isso faz 3 anos, eu fiz um trabalho no Pará. Eu já estava acostumado muito a trabalhar em grandes centros urbanos no Brasil, mas dessa vez eu fui para Breves, na Ilha de Marajó. Uhum. E aí a gente pegou o barco e a gente foi conhecer as áreas ribeirinhas lá do Pará. E, bicho, outro contexto, sabe? Aí, outras diferenças, outros desafios, outra geografia, outro senso de comunidade, inclusive, no sentido de relacionamento entre as pessoas, porque as pessoas não tem, como não está no centro urbano com fácil acesso, digamos, as pessoas, para ter acesso a serviços de saúde, sabe, é uma dificuldade. A ambulância, para chegar lá, na hora que a mulher vai parir, demora, então tem que ter a parteira da outra comunidade ribeirinha, e o barco já fica ali a postos, para na hora que ela sentir contrações, alguém ir buscar a parteira, porque não dá tempo da ambulância vir para poder fazer o parto. Então, eu disse, bicho, é muito diferente, né? A gente tem recortes de periferias muito diferentes, né? E aí, não só falando de centros urbanos e região ribeirinha, porque isso é muito óbvio, são muito óbvias as diferenças. Mas isso me trouxe essa reflexão, né? De cada comunidade tem suas potências, tem suas particularidades, tem suas fraquezas, né? Aqui no Pilar tem um micro-organismo de microempreendedores incrível, sabe? Uhum. E eu queria que tu se colocasse, ou pelo menos retomasse essa visão de cidadão observador, de que morou em 3 grandes centros urbanos, para trazer essa tua visão sobre as periferias dos centros urbanos no Brasil. São diferentes? Que tipos de particularidades tu enxerga nas diferentes periferias? Uhum. Eu morei durante 8 anos num lugar chamado Ladeira dos Tabajaras, que eu morava na porta dessa comunidade, em Copacabana. E eu tinha muito medo de subir, porque eu acho que a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade onde a violência, na verdade, a polícia, ela é extremamente violenta e também a própria bandidagem é extremamente violenta. Então, o conflito armado na cidade é uma coisa que cria um terror, que é algo que eu não sinto andando nas periferias do Recife. Posso estar até romantizando essa situação, mas eu acho que aqui a gente não vê as pessoas de fuzil com tanta facilidade como você normaliza um fuzil na sua cara no Rio de Janeiro. Agora, o que eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre periferias é a gente não falar sobre essa perspectiva da violência, mas falar sobre a perspectiva da cultura. Porque as periferias, de fato, quando a gente fala sobre cultura, se a gente for falar sobre música, por exemplo, os sons mais representativos do Brasil e que movem, inclusive, a maior quantidade de grana no Brasil e no mundo são sons de periferia. O funk carioca, hoje, Anitta representando a gente no Video Music Awards e nos Estados Unidos e todos esses lugares, é um som que é 100% feito de periferia. Então, essa potência artística também, ela transforma as realidades de vida das pessoas. Isso não é um passatempo. É um caminho, de fato, para uma vida digna, para uma vida justa, um caminho de redução de desigualdade social. Aqui no Recife, se a gente for ver quais foram os últimos dois... quais foram os últimos 2 movimentos culturais mais relevantes da cidade?
em termos de música. Um deles foi o Mangue Beat, né? Que acabou de comemorar 30 anos, inclusive temos um show aqui no Recife. De onde vem esse som? Chico Sainz era de Peixinhos. Então, era das periferias de Olinda. Ele e a galera da Nação Zumbi. A galera da Nação Zumbi tinha gente mais da Zona Norte, do centro da Zona Norte, e tinha pessoas das periferias também. Mas era uma junção de sons ancestrais, com sons cibernéticos, com hip-hop. Então, tinha todo um contexto que, se não fosse da periferia, não teria a menor graça. Era 100% periférico. Hoje em dia, qual é a maior manifestação cultural do Recife? É o brega funk também. Junto com o brega, a gente tem o brega e o brega funk. A gente pode falar de bregas, de uma maneira geral. Também é um som que é completamente produzido na periferia e muda a realidade de tanta gente na periferia. Então, eu acho que a gente tem que falar dentro dessa perspectiva. Como é que a gente faz, por exemplo, eu, enquanto comunicador, que é esse o meu papel, como é que eu faço para potencializar esses sons, essas histórias de vida? Como é que eu consigo narrar essas histórias? Como é que eu consigo participar ativamente com essas pessoas para potencializá-las? Eu consegui construir uma comunidade de pessoas que assistem atentamente. Eu tenho eu não tenho um canhão, mas eu tenho um pequeno, como é que fala? Um pequeno canhão de luz, vamos dizer assim, onde eu consigo compartilhar essa luz com muitas pessoas. E me interessa muitíssimo levar essa luz para movimentos culturais que têm origem periférica e transformam a vida de tantas pessoas. Pode ser a tecnologia, pode, mas pode ser a música também. A gente está num estado e numa cidade onde a cultura é algo muito, muito singular. Se a gente fosse de Santa Catarina, a gente não teria essa possibilidade, por exemplo, de falar sobre coco, sobre maracatu, sobre esses afoxés, sobre o mangue beat, sobre o brega funk, sobre cavalo marinho. Essas nossas histórias, essa nossa ancestralidade é o que é o futuro de verdade. É o que todo mundo deseja se aprofundar. A gente sabe fazer isso, como eu falei no começo aqui, que a gente, em Recife, é extremamente especialista em unir a tradição com o futuro. Eu acredito que esse é um caminho estético, político, filosófico para Recife muito importante. Então, é algo que eu busco sempre no meu trabalho e também verbalizar isso através da fala das outras pessoas também. Pessoas. Falasse uma palavra que eu queria destacar no papo da gente. Quem te segue vê, inclusive, que você participa ativamente de manifestações. Você falou aí de manifestações culturais de periferia, mas você gosta de ter manifestações não só culturais, né, mas religiosas, esportivas, né? Parece que multidão te atrai, assim. E aí eu queria entender se tu percebe isso, ou se isso é algo que você só é levado, sabe? Ou se é algo que você diz, não, eu entendo que eu preciso estar no corpo a corpo, com muita gente, sentindo suor, para poder entender, para dizer assim, isso aqui é vida, isso aqui é cultura, ou isso aqui é gente, sabe? Isso é algo que tu procura, ou simplesmente você vai? Rapaz, eu sou pisciano, né? Eita, eu também. Tu também é pisciano? Putz. Então, pisciano... Abre aí o mapa. Pisciano... Nasce que horas? Não vou saber fazer, não. Calma, deixa baixo. Isso é outro podcast. Mas acho que o pisciano, na verdade, ele está ali no oceano, nos cardumes, entendeu? Eu faço um pouco essa analogia. Eu gosto de estar no mar. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Só que eu estou lá, um peixinho organizado, buscando estímulos. E eu acho que esse apetite pela multidão, pela galera, por tudo isso, acho que vem da nossa própria cultura de carnaval aqui. Acho que desde pequeno a gente é incentivado a viver nesse coletivo. E eu realmente, você falando, eu nunca tinha parado para observar, eu vivo na agonia, né? É verdade. É Círio de Nazaré, é 3 milhões de pessoas, é sempre uma agonia. É fervo, é carnaval de Olinda. Ano que vem eu quero sair no Galo, no chão, que eu nunca fui. Eu queria sair junto com os caboclinhos, assim, é o grande sonho da minha vida. Então, eu só me meto em agonia, mas é porque eu acho que é, de fato, a maneira de você imergir, assim. Eu me interesso muito porque, assim, quem é relativamente conhecido, eu não sou uma pessoa famosa, mas eu sou uma pessoa relativamente conhecida. A gente tem uma tendência a se enclausurar nos espaços de camarote, né? Porque aí você fica ali naquela vida boa, tem drink, tem comida, ar-condicionado, Wi-Fi, tá, mas chega uma hora que, tipo assim, você não pode viver dessa. E eu sou uma pessoa que, tipo,
que eu sou muito cara de pau, que eu fico nos dois. Assim, eu vou pro chão. Tu come no camarote. Eu como no camarote e vou eu sei gastar como lá embaixo. Porque, na verdade, é isso. Quando você vai pro Círio de Nazaré, que é a maior manifestação religiosa, talvez, do mundo, assim, com certeza do Brasil, ou da América Latina. E aí tem 3 milhões de fiéis buscando tocar a corda de Nossa Senhora de Nazaré, porque quando você encosta na corda, é como se você encostasse na imagem da santa, e a santa é a sua ligação com o divino. Meu amor, você vira católico, apostólico, romano, na hora. Você começa a Ave Maria, cheia de graça, você chora. É uma emoção que toma conta, porque eu acredito muito assim, nessa energia assim, coletiva, e eu vou me deixando levar por isso muito. Então, tipo, eu virei agora devoto de Nossa Senhora de Nazaré, já foi 2 anos seguidos. É promessa, tem toda uma nova relação. Há uns anos tu estava em Iemanjá, né? No dia, lá em Salvador. Estou trabalhando também minha relação com ela. Eu jogo nas 11, minha gente. Onde tiver fé e festa, é onde eu quero estar. Porque, imagina, a melhor coisa de ser brasileiro também, né, nós temos um país com muitíssimos defeitos, mas nós temos umas qualidades absurdas. Essa é uma das maiores qualidades do Brasil, as festas populares, né? Como a gente consegue sincretizar a gente consegue falar sobre fé, a gente consegue falar sobre alegria, a gente consegue falar sobre família, a gente consegue falar sobre tradição, comida, moda. A festa popular é um prato cheio. Pernambuco, inclusive, é um dos estados que tem o maior número de festas populares. E o Nordeste brasileiro, sem sombra de dúvidas, tem 80% dessas festas. Norte e Nordeste. Então, velho, quem quiser vir comigo, vamos nessa, porque assim, para mim é uma grande obsessão. Eu tive na Missa do Vaqueiro também, não sei se você já teve a chance de ir na Missa do Vaqueiro. Nunca fui. Rapaz, é uma coisa linda, porque a minha família é do sertão, né? A minha família é do sertão da Paraíba, tanto meu pai como minha mãe são de cidades como Sumé e Monteiro. Então, eu sou, tipo, a minha família é extremamente paraibana, mas eu sou extremamente recifense. Só que Pernambuco e Paraíba e os sertões é uma coisa muito misturada, porque São José do Egito, a terra dos poetas também, é Pernambuco, mas é meio Paraíba também, é tudo muito misturado aqui. E aí, você saber que você é sertanejo, você já ter visto a sua avó carregar uma lata d'água na cabeça, aí você chega numa reunião em São Paulo, com um monte de publicitário, a maneira que você se coloca perante o mundo é diferente. Você sabe que a realidade do Nordeste é uma realidade que já foi muito mais complexa. Óbvio que melhorou muito, mas assim, você consegue ver as coisas. Eu acredito que a grande força de ser nordestino, de ser pernambucano, de ser filho de sertanejo, é que a gente tem uma lupa diferente. A gente sabe, de fato, que a escassez é algo que tomou conta daqui, não só pela geografia, mas por uma escolha política, por um abandono. E a gente articula-se hoje para que esse abandono não se repita. Então, velho, você vai numa festa popular, como a Missa do Vaqueiro, que celebra a história dos vaqueiros, que é exatamente essa história do sertão, porque o vaqueiro, no final das contas, é um forte, é um resistente, e você vai na missa, os caras estão em cima dos cavalos, e ao invés do ofertório ser pão e vinho, é queijo e rapadura. Entender, se você ficar arrepiado só de falar, porque é muito emocionante a maneira como a gente transforma tudo em algo lindo, musical, potente. Enfim, essa é a minha farra, eu amo. E antes, quando tu chegou aqui, a gente conversou rapidinho, 2 minutinhos, 5, sei lá, e aí eu falei que a sensação que eu tinha quando eu estava vendo teus vídeos, principalmente agora esse teu trabalho mais recente dos vídeos de cerca de 5 minutos, lá no Instagram, a sensação que eu tinha era que eu estava jogando um jogo Master, aquele jogo de tabuleiro que a gente jogava quando era criança, só que as respostas elas são mais completas e, obviamente, com a ajuda do apelo do audiovisual ali, das imagens, enfim. E aí tu falou, era meu jogo preferido quando eu era criança. Então, quem era Caio criança nesse sentido, sabe? Qual era a visão de Caio do mundo? Porque hoje tu se coloca como um cidadão observador o tempo todo, sabe? E vivedor, digamos assim. Vou colocar essa palavra. E vivedor, assim, de vivenciar realmente, se colocar para vivenciar realmente diferentes manifestações religiosas, diferentes manifestações esportivas, né? Seja qual for o país que você vai, para fazer cobertura a trabalho ou a lazer, enfim.
E aí eu fico pensando assim, bicho, isso começa lá atrás, sabe? Era essa criança, assim, tu percebia isso foi incutido, isso foi colocado pelos teus pais, né? Tu tem uma história de ter um pai inserido numa questão de festas no Recife, então eu começo, sessão terapia, né? Eu começo a entender, tipo assim, começo a querer entender, assim, tipo, em que momento, sabe? Tu começa a entender que tu és essa pessoa, tu és esse cara que quer ir para o mundo, mas ao mesmo tempo é um ir para o mundo mas voltando, porque tu tem uma raiz muito forte, sabe? E eu queria entender, assim, se tu percebia isso mesmo, se era algo que, quando criança, tu fazia, é isso, eu sou curioso, eu quero conhecer o mundo. Em que momento tu se viu, assim, isso aqui é minha personalidade, esse cara da fé e do fervo, da fé e da festa é Caio, sabe? Isso estava lá atrás já, muito ciente na tua cabeça. Tava, velho. Tava. Desde criança. Eu era uma criança muito, muito, muito curiosa. Eu gostava de mapas. Eu sempre gostei de mapas. A minha casa até hoje tem muitos mapas. Eu sempre gostei. Porque era a maneira que eu tinha de observar o mundo. Então, hoje, tipo, eu lembro, tem fotos eu em cima de mapas quando eu era criança. Meu livro preferido era um atlas, ou um dicionário, ou uma enciclopédia. Até hoje, são essa... Eu sou a mesma criança que tinha 5, 6 anos. Eu gosto das mesmas coisas há muito tempo. Assim. Tem períodos que eu fico mais obcecado por um assunto ou outro, mas sempre foi uma visão muito generalista. Agora, tem uma história muito doida. Quando eu era criança, eu, como toda criança da classe média recifense, falava assim, eu quero ir para a Disney, eu quero ir para a Disney. Meu pai sempre odiou a Disney, porque eu acho que ele, na época, pelo menos, era um pouco mais comunista e achava a Disney uma coisa meio cafona, assim. Aí ele falava, não vou levar você na Disney. Não tem, primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo que se eu tiver o dinheiro, eu não vou botar você na Disney para estar lá, para cima e para baixo, com aquele Mickey comendo hot dog. Esqueça. Aí eu falei, meu Deus do céu, que ódio. Era o meu sonho ir para a Disney. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, bota internet aqui em casa, porque aí se você botar a internet, eu entro no site da Disney e eu me dou por satisfeito. No momento em que a internet chegou na minha casa, que eu lembro nitidamente, era na Elógica, não sei se a galera daqui de Recife vai lembrar, era um provedor que ficava em Peixinhos, você ia lá, pegava um disquete, instalava na sua casa, toda aquela confusão para conectar, aí o telefone, aí a irmã quer fofocar, adolescente, aí, não, eu estou na internet, estou no chat. Aí, velho, quando eu cheguei na internet, imagina, eu já tinha essa predileção por mapas, dicionários, enciclopédias, coisas do gênero. Quando você chega na internet, você descobre que isso é um universo infinito e que você pode começar a criar, você começa a colocar a sua voz também. Velho, então, na verdade, tipo, eu tenho 36 anos, eu estou nesse rolê, assim, tem 25 anos, pô. Então, eu cheguei, de fato, quando nem o mato tinha crescido na internet, era só as pedrinhas, era o chão do sertão, rachado, assim, quando as coisas estavam começando. E eu sou muito grato por Recife, porque eu acho que Recife sempre teve esse ethos assim, tecnológico. Sempre foi uma cidade que conversou sobre isso nas escolas, nas ruas. A própria presença. Chico Sainz foi uma pessoa muito importante assim, para mim. Embora eu fosse muito novo, quando ele morreu, eu tinha 10 anos. Então, quando ele fez sucesso, eu tinha 6, 7, 8. Não tinha ainda uma compreensão completa do que aquilo significava. Mas acho que aquilo influenciava uma cultura de cidade inteira, porque no momento em que ele pega a parabólica, enfia na lama, ele sinaliza que o mangue, e a gente entende que a gente realmente, nós somos filhos do mangue. Quando ele mostra para a gente que nós somos caranguejos com cérebro e que essa antena parabólica é o sinal que vai ligar a gente para o futuro, eu falei, meu irmão, é aqui, na internet. Intuí isso já muito jovem. Então, na verdade, as coisas foram se construindo dessa maneira, mas é uma relação também que eu acho que é extremamente recifense. É por causa de Recife. Se eu fosse de outro canto, talvez eu não tivesse atinado para isso tão cedo. Então, Recife, ela, de fato, eu habito muitos lugares. A segunda-feira eu estou indo cobrir o Pan-Americano de Santiago do Chile. Eu não sou um repórter esportivo, mas eu vou fazer uma cobertura incrível, eu tenho certeza, porque eu vou pesquisar a moda, a cultura, a história de vida desses atletas. A gente vai poder falar sobre a América Latina, sobre a América Caribenha. O Pan-Americano é um torneio que é extremamente específico, porque não tem os europeus, não tem os japoneses, não tem os chineses. Ele não deixa de ser também um elemento de união e de pensamento sobre o que é ser latino-americano. Então, tem todo esse rolê, assim, que tipo, semana que vem parece que eu mudo de skin, mas quem me formou em todos esses lugares foi Recife. Então, é por isso que eu sempre volto aqui para me recarregar. Muito bom.
Aí tu falou aí de internet, né? Da tua relação com a internet, que hoje em dia é uma puta ferramenta que você usa no teu profissional, no teu pessoal. Nós todos usamos, né? Como é que tu avalia hoje, enquanto comunicador, criador de conteúdo, a questão da TV aqui no Brasil, a TV aberta? Como é que tu analisa que ela está hoje? Principalmente agora com essa chegada dos streamings. Olha, eu acho que a TV agora, ela está muito focada em... Tem duas frentes assim que eu vejo na televisão, que é a notícia, o hard news. Isso é extremamente importante. Eu tive a consciência disso na cobertura que eu fiz para as Olimpíadas de Tóquio. A gente estava lá. Eu fui trabalhando pelo GNT e pela Vogue. Só que eu não era responsável por fazer notícias quentes. Eu era responsável por fazer matérias especiais, matérias culturais, que a gente chama de matérias um pouco mais frias, porque elas têm uma outra costura. Eu não estou informando ao Brasil uma informação que é necessária. Aí, quando a gente estava lá, que basicamente quem estava lá era a Globo, a Band, eu como GNT, assim, nós éramos talvez um time de 80 jornalistas do Brasil inteiro. Se a Globo não noticiasse que o Ebert tinha ganho a medalha do boxe, o brasileiro não saberia. A força ainda. Talvez soubesse por um canal espanhol, talvez soubesse por um canal alemão, mas a maneira como a gente trata isso, você ter lá um repórter da Globo na boca de cena para pegar o Ebert, que acabou de ganhar uma medalha, isso é um trabalho que é extremamente importante. Eu só fui ter consciência disso lá, porque a gente estava numa pandemia, que é um cenário que se assemelha a de uma guerra biológica, de alguma maneira. E se esses repórteres não estivessem lá no front, essa notícia não chegava do Brasil da maneira que tinha que chegar. Então, a TV ainda tem um papel muito forte no Brasil. Existem pesquisas que falam, porque a gente tem o hábito de falar assim, todo mundo tem internet, todo mundo tem redes sociais. Ainda existe 30% do Brasil, da população brasileira, que não tem internet de banda larga, que não tem acesso à internet como 5G, por exemplo. Assim. Então, e 30% do Brasil são o quê? 60, 70 milhões de pessoas. Esses dados são de 2018, então é possível que isso já tenha diminuído para 20%. Mas, enfim, tem ainda umas 40 milhões de pessoas no Brasil que, para se informar, precisam da televisão. Então, isso faz com que a televisão ainda seja extremamente necessária. A televisão nunca vai morrer. O que eu acho que existe, que me incomoda um pouco, assim, é que talvez o comercial se sobrepôs muito à estratégia editorial. Eu falando como apresentador de TV, que já trabalhei 10 anos no GNT. Então, muitas vezes, para você fazer alguma coisa interessante, acho que o dinheiro está mandando muito. Os canais perderam muito a independência de pensar projetos pela necessidade política daquele projeto, pelo que aquilo pode construir na vida das pessoas, pelo que aquilo pode informar as pessoas. Então, eu fui virando um cara que foi, às vezes, ficando meio triste, amargurado, porque as minhas ideias não eram aceitas pelo corpo da TV, porque não havia, teoricamente, uma viabilidade comercial para isso. As pessoas achavam, eu ouvia muito em reunião, as suas ideias são muito áridas. Assim, árida, eu estou falando de gente, eu estou falando de festa, eu estou falando de cultura. Você acha isso árido? Aí eu resolvi que, na verdade, a minha TV mesmo vai ser a minha rede social, vai ser o Instagram, vai ser o TikTok, vai ser o YouTube, para não precisar... Óbvio que eu ainda quero trabalhar na TV, fiz o Bora Pernambucar aqui em Recife, que é uma ideia que foi assim, um presente, na verdade. Mas o Bora tem uma linguagem... foi exibido em TV, mas tem a questão do streaming, né? Não, ele entrou no Globoplay depois, mas ele foi feito para o sábado, porque as TVs, as Globos regionais, elas têm uma faixa de horário das 2h da tarde, mais ou menos, que elas exibem o conteúdo local. E aí acontece todo tipo de conteúdo, e a gente pegou esse conteúdo para fazer o Bora Pernambucar, que eu acho que foi assim... A gente estava na pandemia, um momento mega difícil, onde a gente precisava incentivar, de alguma maneira, o turismo interno, né? A gente vivia uma dicotomia terrível, porque você, tecnicamente, não pode viajar, mas, se for viajar, viaje dentro de Pernambuco. Porque as pessoas continuavam escapando, né? A gente precisou para não surtar, e a gente ainda está vivendo um pouco, eu acho, a rapa do tacho do surto pandêmico, mas a gente conseguiu fazer com que o pernambucano... Samara, é você? Vai subir um fantasma? Meu Deus.
A gente precisa... Caixas voando. Caixas do cenário voando. Gata. Muita coisa já aconteceu nessa escola, viu? As coisas Eu não andam subo só... nas salas. Elas não andam pode falar só... isso não, pode ter aluno aí vai inventar desculpa de não subir mais nas Muita salas. coisa, menino. Olha que babado, aí confirmou. Aí, eles precisavam incentivar. Então, veja que coisa louca. Não pode viajar, mas se for viajar, viaje em Pernambuco. E a gente conseguiu, na verdade, mostrar para a galera daqui tantas coisas legais. Eu mesmo conheci muitos lugares que eu não conhecia. Eu não conhecia Petrolândia, por exemplo, onde tem a igreja submersa, sabe? Eu não conhecia Bonito, que só fica a 1h30 daqui de Recife, e é tipo assim, são uns vales com pontos. É um lugar extremamente romântico. A gente foi para Pesqueira, foi para aldeias indígenas, para visitar os chucurus. Foram tantas coisas legais que a gente conseguiu mostrar para Pernambuco. Então, é isso. Algumas vezes rolam umas coisas incríveis para fazer na TV, mas eu acho que também está tudo muito comercial. Isso falando em programa de variedades. Eu acho que a dramaturgia, as séries de ficção, a gente está vivendo um momento incrível, mas isso aí já é uma transformação do streaming, né? Por exemplo, a gente tem Cangaço Novo, que... Hit no Brasil, Hit na África, mostra um novo jeito de falar sobre o Nordeste. A gente descoloniza um pouco esse imaginário do Lampião, que é uma figura tão polêmica, mas que, ao mesmo tempo, acho que ancora tanto um sentimento de unidade para a gente. A gente parece que quer buscar essa unidade, mas, ao mesmo tempo, a gente nega ela, né? Porque o grande papo do momento é, não, nós somos nordestinos, nós somos múltiplos, nós não somos todos essa imagem desse cangaceiro que vocês acham que nos representa, ou essa imagem desse retirante que nos representa. Nós somos muitas coisas, né? A gente pode ser Bahia, a gente pode ser Ceará, Pernambuco, enfim, Piauí, tem tanta coisa assim. Acho que esse é um dos debates mais ricos do momento e que mais me interessa. Como é que a gente consegue mostrar essa multiplicidade do Nordeste, como é que a gente consegue encontrar os pontos em comum, que são inúmeros, e como é que a gente consegue também sublinhar essas diferenças sem criar separações, mas destacando que a gente realmente é múltiplo, que você anda 100 quilômetros e o sotaque é outro já. O sotaque daqui é diferente do sotaque de Caruaru, que é diferente do sotaque de João Pessoa, e que a gente não fala assim, que nem Suzana Vieira em Senhora do Destino, né? Tipo, que palhaçada. Total. Ai, que saco, gente. Hein? Me erra, pelo amor de Deus. Mas eu te perguntei sobre TV, porque que somos da mesma geração, provavelmente idades muito similares, eu consigo enxergar um quê de TV aberta, aquela dos anos 90, 2000, nos teus conteúdos, na estética, na forma de linguagem que tu utiliza hoje na internet. Eu acho que isso faz parte também de quem viu o início da internet, mas ainda consumia... Estou muito ofendido. Estou muito ofendido, porque TV aberta, anos 90, é sushi erótico. Você vai ficar mais ofendido agora, porque eu vou perguntar em cima da TV ainda. Baixaria! Deus me livre. Mas é festa é bom. Gente, não era o Tchan, os nossos ícones culturais. Olha, que rendeu clássicos do cinema brasileiro. É verdade, Cinderela Baiana, grande filme. Aí, meu filho, não tem Kleber Mendonça filho que consiga fazer um Cinderela Baiana, meu amor. Mas se te dissesse assim, Caio, vem cá, tu tem carta aberta para fazer um programa de TV na TV aberta, como tu acha que deveria ser, o que é que saía? Ia sair um programa... Sushi erótico, não, né? Não, ia fazer um programa de festa. Imagina, um programa de festa como a Mari Júnior. Não, já fiz, né? Já fiz tapete. Eu fiz tapete vermelho, na verdade. Eu fazia esses baile Vogue, baile da bruxa, baile da madrinha, tudo esses bailes de pessoas ricas de São Paulo. Assim, eu estava lá nesse ambiente, de alguma maneira. Não, eu faria um programa sobre festas populares do Brasil. Amanhã, podem contratar. Pode chamar, que eu vou. Eu dei a deixa para isso. Deu a deixa, né? Obrigado. Programa começa aqui pelo Pilar, aqui pelo centro do Recife. Tu tocou na questão do glamour, da moda, do tapete vermelho, e eu queria tocar nesse assunto da moda. Afinal de contas, eu acho que acredito eu, que foi assim que você começou a ser visto, né, por grande parte do teu público, pelos programas de moda. Hoje eu faço aquela leitura que eu te falei, né? Aquela leitura do Caio que gosta de gente, que entende a moda como expressão de pessoas e estuda a moda nesse contexto mais geral.
Mas eu queria entender agora, passados quantos anos, desde o primeiro programa lá de moda, mais ou menos? Uns 13. Passados 13 anos aí, desde o início da tua relação, não da relação, né, mas do início da tua abordagem profissional com a moda, como tu olha para trás, tu enxerga aquilo que tu fazia no começo e como é hoje essa tua relação com a moda? No sentido de, né? Hoje, Caio é esse cara que tem essa visão e estuda e pesquisa cultura no sentido amplo, estuda a questão de manifestações, esse cara que é o jogo master, ou seja, está falando ali meio que de conhecimentos gerais, mas com uma profundidade bacana sobre aquilo que ele quer pesquisar e falar. Como tu faz essa relação hoje da moda, né? Visto que tu já passou por toda essa parte mais glamurosa, no sentido que você era chamado para isso, e ao mesmo tempo, porque tu já tocou nessa questão da moda mais sustentável, né? De uma moda mais responsável, namorando, porque eu sei que rolou, a possibilidade de ter, inclusive, uma marca própria. Menino, ó, eu acho que tem coisas que eu super me orgulho, caminhos que eu adoro, que eu tracei assim na moda, porque a moda para mim, na verdade, ela foi essa ferramenta de liberdade, porque eu tinha uma questão muito doída em mim, que era a respeito da minha sexualidade, que eu não conseguia, eu detesto falar a palavra assumir, então eu não conseguia tornar público, revelar a minha viadagem, então eu ficava muito sem saber qual seria o caminho. Eu me sentia muito pouco fortalecido para fazer isso. Eu me sentia sem uma rede de apoio, eu me sentia muito solitário. E quando eu fui morar no Rio e conheci as pessoas da moda no Rio de Janeiro, que eu entrei assim na primeira festa e vi aquelas pessoas extremamente montadas, eu falei assim, acho que aqui eu tenho uma rede de apoio. Eu acho que aqui eu consigo sei quem eu sou e me fortalecer. Um acolhimento, né? Ter esse acolhimento. E foi a moda, foi o primeiro espaço de acolhimento para mim. Então, eu acabei virando um repórter de moda, porque, no final das contas, eu frequentava aquelas pessoas, aquele ambiente. Então, todos os meus amigos, eles eram ou estilistas, ou designers, ou maquiadores, né? São muitas pessoas que trabalham na cadeia da moda. A gente começa a conviver junto. Eu sempre tive um apetite pela informação, independente de qual fosse essa indústria, mas a minha rede era a galera da moda. Então, eu comecei a aprender. Eu saí de Recife, eu não sabia quem era Alexandre Escovitch, ou o próprio Eduardo Ferreira, que é um grande estilista daqui de Recife. Incrível, né? O movimento Mangue Beat também. Eu não sempre fui essa pessoa que teve essa ligação com a moda desde criança. A minha obsessão era mapa, não era moda. Mas, ao mesmo tempo, quando a moda chega assim, me liberta, eu entro de cabeça. Só que tem coisas que você faz, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre coisas que eu já não me orgulho tanto de ter feito, por exemplo, mas que são extremamente necessárias. Por exemplo, a gente tem hoje um debate muito importante, né? Como é que a gente julga as coisas do passado com o olhar de hoje. Em 2016, eu lancei uma série de vídeos, mais de 30 vídeos, chamada Roupa de Homem. Essa série fez muito sucesso. Não, essa eu não vi, eu vou olhar depois. Tem milhões de views. Essa série chegou a passar na Globo. Imagina, eles pegaram o meu vídeo e passaram o vídeo na íntegra. Isso quando eu estava fazendo É de Casa. Durante um tempo eu fui colunista lá do É de Casa, que era a época que eu ia dar nó de gravata em Thiago Leifert. Aí eles passaram o vídeo. Imagina quanto vale isso, 2 minutos ao vivo na Globo para o Brasil inteiro. Só que hoje eu entendo, né, 7, 8 anos depois, que eu reforçava alguns estereótipos de gênero, pelo próprio nome do programa, Roupa de Homem. Se você pensa no SEO, que é essa estratégia de você criar títulos que são cativantes para você ser encontrado no Google ou no YouTube, pô, que legal, Roupa de Homem. Uma pessoa talvez um pouco mais quadrada, vai procurar moda masculina, roupa de homem, gravata, blazer, bolsa. Só que hoje em dia já não é uma coisa que eu acredito tanto que a gente precise comunicar moda através dessa separação de gêneros, né? A gente hoje fala sobre questões de gênero na moda com muito mais fluidez, né? A gente fala sobre roupa a gênero de uma maneira muito mais sofisticada. Mas é isso, a sociedade anda, a gente anda junto. Eu não tenho vergonha das coisas que eu fiz, mas hoje em dia eu reflito sobre elas. E o que eu acho mais legal, na verdade, é que quando você está colocando conteúdo na internet há tanto tempo, parece, a sensação que eu tenho é que eu estava construindo a minha história e refletindo um pouco qual era o pensamento do mundo naquele momento, dentro dos nichos que eu ocupava. Então, se eu vou ver um vídeo de 2010, eu mostro como o Caio pensava naquela época, eu com 25 anos,
Era um pensamento progressista, cheio de falhas também, como as falhas que o mundo tinha, que a gente ainda não tinha pautado. Então, a gente vai vendo, o que eu gosto de ver assim, desse passado, e desse passado na moda também, que, na verdade, continua vivo, é esse histórico assim, de como eu me arrisquei, porque você está na internet há tanto tempo, velho, falando, ter sido pouquíssimas vezes cancelado, quase nunca, é um equilíbrio de forças muito grande, assim, e eu gosto de ver como eu estava sempre tentando refletir uma imagem interessante e curiosa sobre o mundo. Acho que hoje o debate sobre moda, a sustentabilidade hoje, ela, com todas as questões de urgência climática, de mão de obra escravizada, questão de resíduos, a questão do planeta, de fato, a gente avançou muito na cultura de segunda mão, por exemplo, né? Eu sempre amei brechó, mas eu acho que hoje em dia as pessoas, por exemplo, estão participando de coisas muito interessantes, como feiras de trocas. Isso. Tem bastante feira de troca. Você chega, você leva, por exemplo, 3 camisas. Essas 3 camisas valem 3 fichas. Aí uma pessoa leva uma calça já vale 2 fichas. Você pega um monte de ficha, leva as roupas que você não curte mais, tem que ser roupas de qualidade, é claro, e aí você chega e você troca com as pessoas. Ninguém pega em dinheiro. Isso é uma coisa que é extremamente, básica, mas é extremamente sofisticada. Então, a gente tem buscado na moda, eu acho, diálogos que não são só parte da indústria, né, que precisa, obviamente, observar suas práticas. A gente tem hoje um grande problema, que é a Shein, por exemplo, que é essa marca que gera tanta polêmica, porque como é que é possível que uma roupa custe R$8, né? Quanto é que a pessoa que está... Primeiro, que a qualidade é uma porcaria, de verdade, não tem como ser bom. Segundo, quanto é que essas pessoas estão recebendo para fazer essa roupa, né? É menos de 1 centavo por hora. Então, quando você compra isso, você corrobora, você financia esse tipo de negócio. Ao mesmo tempo, você faz assim, mas a Shein tem roupa 3XL, tem roupa 4XL. Você chega em qualquer fast fashion aqui do Shopping Romar, uma pessoa gorda não consegue comprar uma roupa que lhe caiba. Então, como é que eu vou também ser tão xiita com uma marca que é escrota, mas é inclusiva? Ninguém é 100% anjo, ninguém é 100% demônio nessas histórias da moda. Mas eu acho que a gente está muito atento em conversar sobre esses assuntos. E também existe, eu acho que, falando do recorte Nordeste, a gente já tem uma prática sustentável desde sempre, porque a grande moda pernambucana, a grande moda nordestina, hoje existe um movimento muito interessante chamado Nordeste-se, que é liderado pela Daniela Falcão, que era da Vogue, que articula designers nordestinos, sempre foi slow fashion, sempre foi sustentável, sempre foi artesanal. Então, é um jeito assim, só que a gente está começando a olhar para isso e falar, isso é o verdadeiro luxo. Não é... A Gucci também é luxo, a Prada também é luxo, mas uma roupa feita por bordadeiras de tacaratu, com uma trama incrível, não, ela não tem que valer R$40, ela pode valer 400, 500, 600 reais, porque é a vida das pessoas que está ali, é um conhecimento ancestral que passa de avó para mãe, para filha. Isso tem um valor muito representativo, isso tem a peça é única, só você que tem, é como se faz alta costura, no final das contas. Você não compra isso numa loja qualquer, você tem que ir lá, tem que garimpar. Então, acho que a gente tem muitas potências na moda acontecendo com essa tomada de consciência. Então, é isso, você tem desde essa fast fashion muito trash até movimentos de fortalecimento da moda nordestina, que eu acho que são avenidas de muita importância. Então, a moda continua se reciclando e a gente meio que se reciclando com ela também. Muito bom, Caio. Eu tenho um presente para ti. Eita. Tem esse negócio de presente em podcast, né? De dar presente, não tem? sei o quê. Tem, rola isso. Eita. Mas o presente da gente Pode é diferente. pegar meu Pix, 055. O presente é diferente. Eu acho que eu vou pedir... Não. Eu vou pedir para que a nossa produção já vá colocando, porque eu tô achando essa mesa muito vazia. Tá. Então, enquanto eu vou falando para a câmera, a galera vai colocando aqui outra cadeira, porque vai chegar uma pessoa especial. Pode entrar, tô brincando. Vai chegar uma pessoa especial para a gente. Então, gente, é o seguinte, a gente está aqui na comunidade do Pilar, no centro do Recife. Eu falei aqui em algum momento que é uma comunidade potente de pessoas empreendedoras, de pessoas que lutam dignamente por transformações, por suas vidas. E hoje eu sou muito feliz de conhecer muitas pessoas especiais que fazem parte da comunidade do Pilar.
E uma delas está aqui hoje com a gente. E eu pensei de forma muito especial, assim, quem poderia estar finalizando, né, um quadro que eu queria chamar aqui, hipoteticamente, depois a gente faz uma artezinha bonitinha e coloca como um quadro mesmo, chamado Do Pilar para o Mundo, assim, porque eu acho que o Pilar hoje, na verdade, está sendo o anfitrião desse palco aqui, né? Na verdade, a gente está aqui na casa deles. Eles abriram as portas e disseram, vem, faz aqui, traz a galera para cá. Amanhã tem mutirão, vai ter um mutirão aqui na rua para fazer um espaço para as crianças. Então, dentro da programação do Hack and Play, tal de propósito, mas está dentro da comunidade do Pilar. Então, eu queria chamar a Jéssica. A Jéssica já está aqui. Olha, Jéssica, você estava tímida ontem, mas hoje não faça isso comigo não, viu? E aí, Jéssica? Palmas para a Jéssica! Oi, gata. Tudo bem, amor? E aí? Como eu estou do lado dela, vou Seja aproveitar para bem-vinda. dar um abraço. E aí, Jéssica, dê um oi. Oi, gente. Porque depois do oi fica tudo certo. Oi, gente. Boa tarde. Acho que está desligado ainda. Calma, Tadeu. Ligou? Oi, gente. Boa tarde. Agora, Aê, Jéssica! Caio, seguinte, eu trouxe Jéssica porque como tu tens uma história muito bacana com moda, por isso que eu deixei para o final, foi para fazer o gancho, entendesse? Eu trouxe Jéssica aqui porque ela tem uma marca de moda praia muito bacana. E é muito doido, porque se vocês que estão aqui não conhecem o trabalho de Jéssica, ela fez parte do Comunidades Empreendedoras, que foi aquele programa que eu disse que a gente rodou, né, com o Sebrae, enfim. E Jéssica tem uma marca chamada Safi. Safi Sol e Mar, moda praia. Apresenta a marca, E Jéssica. aí, a moda praia, né, se chama Safi Sol e Mar. Vai fazer 2 anos que a gente abriu essa loja, né? E quando a gente foi abrir, eu fiquei pensando assim, qual vai ser a marca? Então eu olhei assim e tipo, o nome da minha filha se chama Safira. Aí eu disse, vamos ver, Saf, algo do tipo Saf. Aí ficou Saf, Sol e Mar. Arrasou. Porque Saf, Sol e Mar, ela que tipo começou a modelar, fazer os modelos. Ela faz o Quantos anos ela tem? ela tem 17 anos. Então ela é o rosto da marca, né? Isso. Arrasou. E eu fico por trás nos bastidores, né? Então, assim, tipo, eu e ela, a gente começou, a gente improvisou um espaço na minha casa, eu separei, aqui na comunidade mesmo do Pilar, e daí a gente abriu a loja Moda Praia. E, além de ser uma loja Moda Praia, a gente vende no atacado e no varejo, pensando em quê? Em se ajudar, em ajudar também mulheres que, tipo, às vezes não têm um trabalho, ou até mesmo precisa ter uma renda extra, tal. E aí a gente colocou, tipo, poxa, vamos pensar no melhor. Por aí o atacado mínimo são 10 peças, 20. Vamos no mínimozinho de 3 peças, podendo variar. Então, tipo, a E gente vocês fabricam ou revendem? a gente manda produzir as peças, né? Faz o encontrou, design, tipo, escolhe as cores. Isso. Você arrasou. Escolhe os modelos. Então vocês tal. fabricam, né? Fazem junto com a facção. Isso, também. Massa. Então, tipo, há 2 anos está dando muito certo. Assim, o medo Que foi legal. grande, né? Porque, tipo assim, não foi eu só. Eu tive a ajuda do meu esposo, com minha filha. Então, assim, vem muitos desafios, né? Se levanta muita coisa, às vezes o desânimo vem e tal. Mas, assim, a força de crescer é maior. Então, a gente, todos os dias, assim, levanta, procura, assim, inovar, sabe? A procurar coisas melhores, trazer o que, tipo, vai vendo. Também a gente pede feedback, né, das clientes, elas falam o que está precisando. Jéssica, Eu quero ver o assim, Instagram, eu quero ver as fotos, eu estou muito curioso. Veja, por favor, Fica porque tá atrás da bombando. mão. Primeiro que eu vou Instagram. seguir, né? Primeiro que eu vou Sim. seguir. Qual é o arroba? Perfeito. SAFI, S-A-F-I, SAFI. Sol e Mar. Segue aí, em plateia. E a loja, bicho, Sol eu cheguei e aqui, mar. encontrei Jéssica, entrei na loja. Isso. São muitas peças, é um mundaréu de Uma peças. variedade. E tem masculino, E tem feminino, mais, viu? enfim. Toda Tem... semana. SAF e SAF só, né? Isso. Toda semana a Saf Sol e Mar traz coleção nova, isso mesmo. Tanto para Slim como para Plus, vestindo mulheres reais. Que babado! É babado. 80 mil seguidores! Aplausos! Tudo! Isso.
Que legal, parabéns. Não, e às vezes, é porque a jornada de empreender é meio... É às vezes, complicado. a gente fica ansioso, né? A gente passa por momentos que tá bombando, momentos que parece que ninguém fala mais coisa, Não. todo mundo odeia a gente. A gente fica... A cabeça é uma coisa muito altos louca, e né? baixos, Altos né? e baixos. Tipo, você se Será encontra que às enjoaram vezes da minha meio- marca? Tô me sentindo sozinha. Isso. Mas tem uma coisa. Vamos ver o que é que está acontecendo, tal. O risco vale a pena, porque você está se É um arriscando, risco, né? é. O risco é uma coisa que sempre deixa a gente num lugar muito ansioso, mas Verdade. jura você, quando a gente se arrisca, é quando a gente consegue crescer mais, inovar, fazer do jeito que você quer, da maneira que você deseja. É muito importante ter esse apetite assim pelo risco, mesmo que seja um risco calculado, né? Mas eu Isso. gosto muito de falar sobre risco, porque eu acho que a zona de conforto tem horas que a gente está precisando dela, mas se em algum momento você já vi que você tem, gata, uma personalidade babadeira, entendeu? Então você tem um apetite pelo risco, não perca isso, porque essa é uma maneira que você vai estar sempre buscando mais, assim. E quem tem essa, eu acho que essas pessoas que gostam um pouco mais de risco, elas vêm tocadas assim, elas vêm escolhidas já desde pequeno, mulher, entendeu? Quando você tem isso assim, deixa isso crescer dentro de você, porque isso tá bombando. Tá né? bombando, velho. Tá E, bombando. tipo assim, né? Foi um grande risco, tipo, eu ceder, tipo, tirar um pedaço, um pouco, né? Uma parte da minha casa e colocar uma loja, tirar um pouco da privacidade. E, tipo assim, dá muito certo numa comunidade, né? Na qual que eu moro. E, tipo assim, além de eu vender para o público aqui de onde eu moro, vem pessoas de fora. Então, está atraindo público para a comunidade. Sim. Né? Tipo, e assim, a gente sempre está com pensamentos de querer assim, tipo, ir para outro local, tal, mas tudo no seu tempo, né? Deixa acontecer, está acontecendo. Que massa, que Né? massa. Tá vendo, Caio? Tu que gosta de gente, ganhasse de presente, conhecer essa mulher Que babado! especialíssima. Que massa. Que eu tenho um carinho muito grande para quem tá no Parabéns, Hack and Play. parabéns. Daí, tipo, assim, a gente conheci ele, né, através aqui, ele veio na comunidade trazer oportunidades e veio, tipo, junto com as parcerias, não foi também? E, tipo, através desse curso, depois desse curso, abriu muitas portas, onde, tipo, eu estava aqui, meio que escondidinha, e, tipo, já abriu outras portas para a SAFC ter o conhecimento a mais, sabe? A gente está enviando para todo o Brasil e sempre está vindo oportunidades, cursos. E, assim, às vezes eu estou muito cansada mesmo. Eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E quando assim chega a noite, eu me encontro, olha assim, ai, consegui. Que massa. Ai, Que massa. E conseguiu que massa. mesmo, viu, Jéssica? Porque tá arretado demais o seu trabalho. Tá. Quem tá no Hack and Play ainda pode ver Jéssica expondo lá na estamos Rio também Branco no e na Hack Bom and Já com Play, Jesus. stand? na Bom Ah. Jesus, stander. Arrasou. Estou com espaço também da turma lá da Casa Zero. Boa. Já fui lá para o Senac, através de Pedrinho, que sempre está ali falando, né, da marca da SAF, da gente. E hoje é só eu e a SAF, né? E vamos lá. Arrasa, meu amor, arrasa. Eu e Saf. Que mara, que mara. Tá vendo? Moda feita no pilar. É isso. E- Grande É surpresa. isso. Amei. Boa. Amei. E Não sem imaginei contar, que assim, já trabalhei com várias coisas, mas assim, a moda praia eu me encontrei. A gente se encontrou, vem se encontrando. E tu pega Tá muita praia? Perfeito. Tu pega, ou tu tá trabalhando, tu tá sem tempo de pegar a Rapaz, tu praia. acredita que a gente vai à praia só para fotografar, fazer as modelagens? Madrinha, Tem mulher. Tem que modelo. quero ver a senhora lá no Pina, mas eu, Mas eu fechando. vou ver. Eu faço foto também, viu? Eu sou modelo também. Eu vi, É isso gata. aí, Eu Jéssica. vi. É tu e Safira, Eu e né? Safira, é Tu e isso Safira. mesmo. Na Babado. gravação a gente vai colocar a foto. Isso, viu? vai, Quando a galera vai. for assistir no YouTube. Agora não tem uma sunga pra mim, né? Não, tá faltando. Tá faltando. A linha masculina vem aí. Não tem uma Tem, sunga. Era pra dizer, Não, tem, bicho, mas tem, tá faltando. tem saída de praia, tem Tá biquíni, tem escondidinho. maiô, tem triquini, suquini. Mas vai chegar, viu? Vai chegar, Vai Aira. chegar chegando. Eu confio. Pronto, ano que vem a gente se encontra aqui no Replay. E vai ter Aí eu vou para pegar minha homens, sunga. para todos os gostos. Tudo. Parabéns, amor. Parabéns pela Obrigada, trajetória, de verdade. obrigada. Continue firme. Obrigada. E fica aqui, vice, porque Obrigada mesmo pela força, por confiar, né? Pessoas assim, eu fico, às vezes, Tirar uma poxa, foto de vocês. às vezes eu fico
cara, será que eu vou conseguir? De onde vem assim, tipo, eu não me acho capaz, tu acredita? Faça isso E eu, a Jéssica. pessoa já me repreendeu, eu disse, não fale isso, Tá você é repreendido mesmo. capaz, está repreendido. E eu digo, né? Pois agora, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar. Agradecer a Caio Obrigado pela a presença. você. É realmente muito bacana começar o De Propósito contigo, porque a visão que a gente tem de inovação social é essa, é de pessoas que têm mentalidades e atitudes de quem está o tempo todo pensando em estudar, pesquisar, entender para poder construir algo mais sensível, consciente no mundo, sabe? Então, é isso que eu vejo no teu conteúdo. Para mim, tem tudo a ver com o que a gente faz de inovação social. Eu vejo o tempo todo vídeo que tu fazes tem um quê de gente, de pessoas, de transformação, além, obviamente, de aprendizados muito grandes. Então, é muito bacana saber que esse puta comunicador saiu aqui do Recife. Obrigado. Não saiu, né? Sai e volta para o Recife, que está aqui com a gente no primeiro episódio. E fico muito feliz em fazer esse tipo de encontro, porque essa mulher aqui é uma mulher retada, que pode muito e não pensa diferente disso. A SAF está um sucesso, a marca está linda. Amém. A forma, inclusive, como você faz a questão da moda para todos os corpos, né, e faz com que as pessoas tenham acesso a comercializarem produtos e gerar renda para suas famílias. Isso é incrível. Isso tudo é de uma história muito bacana. É, isso mesmo. É assim, pessoas que, poxa, Jéssica, estou vendendo tanto tuas peças que poxa, minha vida está mudando. E eu fico muito feliz, né? Que massa. Fico bem feliz. Isso é transformação de verdade, né? Isso. Bom, gente, eu comecei falando que nenhum episódio aqui do De Propósito é por acaso. Eu acho que agora está explicado. Está explicado porque Caio foi o nosso primeiro convidado. Está explicado porque Jéssica sentou aqui com a gente para concluir esse primeiro episódio. E está explicado porque você tem que continuar assistindo todos os episódios do De Propósito para se inspirar, para perceber que você é ferramenta de transformação social, seja qual for o tipo de trabalho que você desenvolve. Assim. Então, conta com o De Propósito, conta com a Verda, e até o segundo episódio. Gente, obrigado pela generosidade, Valeu. pelo convite, pelas palavras. Você é massa. Obrigado Valeu. mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.